Salve, gente linda! Então, é a alunação de Capricórnio, não é mesmo? Essa última que chega assim, ó, ao pé da viradinha de 24 para 25. Não é sempre que isso acontece, saiba. É importante saber que todo ano nós temos a alunação de Capricórnio acontecendo, mas não sempre dentro da mesma atmosfera. Estamos definitivamente num processo e eu gostaria muito que vocês tivessem isso por perto. Às vezes, o não fazer é também fazer. A não ação, a força e sobretudo, a verdadeira intenção do não fazer. Isso porque Marte se vê retrógrado em Leão. Nós teremos dentro de poucos dias, no dia 3 de janeiro, uma outra oposição de Marte com Plutão. A primeira aconteceu em novembro, então vale muito a pena recapitular o que você vivia em novembro de 2024, como também olhar e refletir para os empreendimentos, para as iniciativas e para a vida vivida lá no início de julho de 24, porque assim teremos uma lua cheia acontecendo nessa alunação, ou seja, existe um desdobramento, né, um desabrochar de conteúdos que ganha potência máxima aqui. Ou seja, existe algo do passado, algo que me é familiar, enquanto um padrão emocional, um comportamento herdado e que de alguma maneira me estruturou emocionalmente, e que aqui vai me dar a oportunidade de enxergar e me colocar de uma outra maneira. Isso não bastando os inúmeros aspectos que acompanham essa lua nova. Existe sim em Capricórnio a inauguração de uma estação, assim como em Áries, assim como em Câncer e Libra. Nesse caso, nós temos com o ingresso do Sol em Capricórnio há poucos dias atrás, o verão acontecendo aqui no hemisfério sul, como o inverno no hemisfério norte. Mas assim como Capricórnio e os primeiros graus, o primeiro decanato, como os primeiros graus do segundo decanato de Capricórnio, é muito impactado com essa lua nova, todo zodíaco de alguma maneira, dentro, vai, desse primeiro decanato e os próximos 5 graus de Capricórnio em diante, né, de cada signo. Isso tende a ativar muito para pessoas que tenham planetas dentro desses graus, né, em qualquer área do zodíaco, porque de alguma maneira existe uma conexão, né, uma interação, uma informação sendo trazida a partir disso. O que é muito interessante é que a lua nova, ela chega e despertando e convocando essa prontidão de realizar algo que dentro do último ciclo ficou transbordado. Parece que a vida trouxe muito. Ainda mais quando temos um Mercúrio retrógrado em Sagitário, parece que a vida falou, 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 mas tudo muito dentro de caixas e não necessariamente nós entendemos completamente qual era o sentido dessas flechas, enquanto ideias, pensamentos, conversas que precisassem ser trazidas à vida, tá? Mas, de uma certa maneira, diante desses excessos de Sagitário, né? Quando falamos de Capricórnio, existe uma aptidão de enxugar tudo isso e lidar com o que é de fato essencial para traçar um objetivo, e que isso pode ser extremamente organizador para o próximo ano. Isso não bastando, num movimento subjetivo de enxergar de como nós nos colocamos perante aos nossos desejos que não mais seguem o mesmo lugar. Parece que existe uma nova direção, um novo desejo. E que isso pode se dar de um lugar bastante radical. Saibam, nós temos Vênus em Aquário numa quadratura com Urano, e isso pode trazer um certo ruído, onde as alianças, os acordos se tornam desacordos, onde existe instabilidade, onde existem mudanças de desejos e rotas, né, de uma maneira abrupta, e isso gera um ruído. Muitas vezes até trazendo um pouco é, tanto assim, de ruptura, digamos, né? Existem farpas, existem fios que vão se desprendendo a partir dessa configuração. Não bastando, Marte e Plutão
vão entrando na nova zona de confronto na oposição, que só no dia 26, 27 de abril é que eles de fato se despedem desse aspecto. E que isso vai convocar em nós abrir caixas, né, digamos, essas caixas de Pandora, esse lugar onde muitas vezes ficamos repreendidas, ressentidas, ainda mais quando Marte ingressar em Câncer, onde existe também um expurgo muito grande diante dessa configuração, onde coisas emergem e também denunciam, se mostram. O corpo pode servir de território de denúncia, mas também os embates, o lugar onde tanto a luta ou a defesa, um lugar bastante instintivo, pode se ver manifestado enquanto iniciativas de um querer, de um eu, né, de um lugar que fala em primeira pessoa, pautado por questões justamente de um passado, ainda mais porque Capricórnio é regido pelo deus Cronos, Saturno, que vai falar sobre a experiência vivida, vai falar sobre aquilo que é, e uns aspectos que ainda Quirón recebe e que agora está em movimento direto, como Marte em trígono com Netuno, que também tem um tom de aceitação da realidade como ela se mostra. Então, existem algumas coisas que nós possivelmente vamos deixar ir, entregar. Isso não necessariamente vai mudar a realidade como ela é, mas vai permitir um pouco mais de deságue, um pouco mais de soltura e de espaço, e que pode, inclusive, nos beneficiar perante aquilo que vai se revelando enquanto novo, enquanto novas atitudes e posturas, enquanto alicerces, enquanto caminho, digamos assim. Fato é que existe aí um processo acontecendo ao longo dos últimos anos, junto com a grande conjunção em Capricórnio, lá em 22, e que vai permitindo, inclusive, revisitar certas estruturas que, no macro, olhamos. A vida, né, e as estruturas enquanto educação, sistema financeiro, inclusive os conflitos armados que vêm se desenhando, justamente nos chamando para tomar uma postura. Tá? Isso, na verdade, pode inclusive nos colocar em oposição, nos colocar em estados de radicalidade, que não necessariamente são os mais sábios. Mas Capricórnio, a alunação de Capricórnio, vai nos permitir saber qual é exatamente esse limite, essa fronteira, que inclusive muitas vezes pode se ver limitada. Nós temos Saturno também numa quadratura com Júpiter e com Mercúrio. Isso pode nos levar a expressões de opiniões bastante embebidas no sincericídio, de um lugar incoerente. Então, atenção, onde também isso pode nos convocar a tomadas de decisões muito importantes e que isso pode tirar um pouquinho da nossa paz mental, onde temos que pensar a respeito daquilo onde gostaríamos de alcançar. Né? E que não necessariamente aquilo se vê como uma realidade. Da mesma forma que Júpiter e Saturno também pode nos colocar à frente a falta de bom senso, sabe? A critérios que ficam diante de expectativas, de crenças daquilo que eu tenho como dado certo e que não necessariamente é, diante dessa nova configuração que 2025 e 2026 vem propor para todos nós. Diante do pequeno viver, essa quadratura de Júpiter com Saturno vem convocar muito as nossas crenças pessoais, inclusive familiares, aquelas que, de alguma maneira, pautaram a nossa estrutura e que até então, em Capricórnio, nós entramos em contato e vemos se de fato aquilo é coerente para onde nós queremos chegar. Muitas vezes isso são fios, âncoras, que nos detêm a realidades garantidas. E isso Capricórnio sabe bem. Porque diante das insuficiências, onde o medo resiste, Capricórnio duvida, se mantém diante daquilo que é conhecido, justamente porque aquilo é válido, aquilo respondeu, aquilo se exerceu, mas não necessariamente para todo sempre. Nós temos em Capricórnio uma aliança muito grande com o patriarcado, saibam. Mas o fato é que Júpiter em quadratura com Plutão, com Saturno, vai de alguma maneira colocar em discussão pai e filho.
E às vezes é exatamente diante dessa discussão onde possam existir rupturas importantes aqui acontecendo, ou mudanças de perspectivas, um certo ruído. Então, saibam muito bem onde se colocar, né? Ah, digamos, façam essa leitura do lugar onde você está nesse momento, porque às vezes o não fazer é também fazer. E às vezes o não dizer, o silêncio fala mais do que muito que pode ser dito. E não dito porque não é entendido, né? Porque não existe ressonância e uma atmosfera apta a receber aquilo que você tem a dizer. Então, me parece que essa alunação fala muito mais de um senso organizador para os próximos ciclos, para as próximas lunações, já que 2025 nós temos muitos planetas atravessando fronteiras e que isso vai deixar uma atmosfera um pouco angustiante, porque não necessariamente aquilo se dá completamente. Mas existe um spoiler, existe um olhar o pé, existe um experimentar, existe algo que vai se denunciando, se mostrando como uma realidade em mim, que logo em 2026 isso se manifesta em né, num maior volume, né? Nós temos a conjunção de Saturno e Netuno em Áries, o grau zero de Áries vai ser muito ativado em 2025. Não bastando, nós temos os planetas como, Mercúrio, Vênus, Saturno, Netuno, todos aí atravessando, e mesmo o Quirón, e mesmo os nodos lunares, né, que vão se despedindo do eixo de Áries e Libra, mas aí eu vou fazer um novo vídeo para falar um pouquinho mais sobre esse novo eixo nodal. O fato é que existe algo dessa linguagem ariana e que fala muito de início, que fala muito de empreender um eu, de um chamado pessoal que tende aí a ser reconfigurado. Ainda mais porque teremos uma Vênus que vai logo em janeiro passar para a fronteira de Peixes, onde ela vai estar dignificada, onde ela vai estar exaltada, onde ela existe uma inspiração, onde existe uma abertura, a mediação das realidades e das fantasias, né? Dessa tessitura do belo que pode ser extremamente inspirador. E logo em seguida ela chegando também em Áreas, onde ela tende a retrogradar por aí nesse cenário. E lá nós falaremos então da Vênus Star Point. Pois é, teremos logo mais esse movimento acontecendo. Fato é que nesses próximos 3 meses, onde o verão aqui no hemisfério sul se realiza e o inverno no hemisfério norte, nós teremos a oportunidade de abrir as nossas caixinhas, olhar para certas estruturas, para lugares onde temos é, algumas escrituras internas, né, íntimas, e que isso, de alguma maneira, pautou tanto um lugar, né, de reconhecimento, de respeito e que às vezes esse momento agora vai denunciar o que de fato pode ser deixado de lado, quais são as mãos que podem ser liberadas, né? Quais são aqueles desejos, aquele objeto de desejo, de fato, seja uma pessoa, um projeto, um movimento, uma postura, uma atitude, que possa ser literalmente dispensada a partir de agora, para dar espaço para um novo estilo de viver ou de se realizar na vida. Capricórnio convoca as nossas velhas anciãs, convoca a concretude. E isso é grande quando falamos de um lugar de prontidão e de aceitação. É isso. Boa alunação para todos e boa chegada de 25.